como é bom ser lembrado de que o nosso Deus continua cuidando de nós. Eu quero te convidar a participar de 2025 conosco, dia 12 de janeiro. Você vai vir selar seu projeto de vida, vai guardar essa carta com você. E em dezembro você volta para agradecer. Em nome de Jesus você vai passar o ano com a gente, mas em dezembro você vai agradecer quando você abrir a carta e você ver lá o que Deus fez. O que Deus fez e Ele vai fazer. Eu quero ler com vocês em Lucas 15, as horas já estão bem avançadas. Hoje para virar a vigília está facinho, mas daqui a pouco é virada. Tem um monte de negócio gostoso ali atrás, gente. Estava com vontade de ficar lá. Lucas 15, 11. Depois do culto não sai não. Vocês trouxeram um monte de coisa gostosa, fica para comer. Senão eu vou levar tudo para minha casa. Eu não estou podendo. Aleluia. Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. Atenta para o finalzinho desse versículo 12, por favor. E ele repartiu por... Só 2 entendeu. Cadê a turma que não fugiu da escola, aprendeu a lei? Vamos comigo. E ele repartiu por... Mas não foi só um que pediu? E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13, vamos para frente. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Espírito Santo, continua falando conosco. Eu clamo dada a minha necessidade, mas eu sei que tu já estás aqui. Toca-nos com a tua palavra, como já nos tocaste com os louvores, em nome de Jesus. Amém. Agora tu armou para nós acabar 2 da manhã. Fica nesse lugar aí que tá lindo. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma palavra muito pequena, porém muito poderosa. E essa palavra é acesso. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Acesso. A gente foi ensinado a vida toda a brigar por posse. Temos que ter e ter e ter e ter. Afinal, as pessoas precisam saber que a gente tem alguma coisa. E pode ficar tranquilo, eu não sou contra posse, não. Eu amo ter coisas também. Não fiz nenhum voto franciscano, não. Se Deus quiser me dar muita coisa, eu vou receber muita coisa. E quem quiser ficar bravo porque o pastor está recebendo muita coisa de Deus, fica, porque a gente vai desfrutar junto se você quiser. Mas o Senhor, esses dias, e hoje essa palavra ela veio muito forte no meu coração, porque foi uma palavra que eu escrevi muito grande na minha carta no início de 2024, e eu fui impactado por ela hoje. É uma daquelas palavras que a gente esquece. Uma das coisas que eu pedi naquela cartinha foi: Deus, esse ano me dá acesso. Porque eu sempre pedia posse, e as posses me davam tanto trabalho. E esse ano de 2024 eu disse: Deus, eu quero acesso. Eu comecei a colocar as coisas que eu queria acessar. E gente, nunca teve um ano que eu tive em lugares tão incríveis, ministrando em tantos lugares e sentando em tantas mesas. Estava esses dias atrás conversando numa viagem agora com um amigo meu. Ele falou assim: rapaz, eu sou louco para entrar em tal convenção, mas é tão difícil falar com o presidente nacional da convenção, e meu Deus, os intermediários. Eu falei com ele: amigo meu, se você quiser a gente intermedia. Que foi um ano que Deus me deu muitos acessos a pessoas e lugares, que às vezes eu sentava naquelas mesas e dizia: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E hoje, quando eu abri a carta e eu vi aquela palavra lá e o meu pedido, que eu tinha esquecido, nós estávamos orando, dizendo: Deus, nos prepara um lugar, porque a gente precisa construir um lugar, mas nós não tínhamos.
para tirar agora 500 mil, comprar um terreno e construir uma casa, mesmo que ainda não satisfatória em tamanho, para o que a gente sonha. E de repente, num bairro que está tudo fechado já, esse bairro é um bairro todo construído, uma máquina um dia amanhece, eu chego aqui, ela está derrubando uma loja que existia e casas no fundo, esvazia um terreno e constrói um galpão. Eu fui lá perguntar e o rapaz falou: olha, estamos construindo isso aqui, o sonho da dona é alugar para uma igreja. Eu falei: então me bota em contato com ela, porque aqui do lado tem uma igreja. Ela falou com ele ao telefone assim: vê quais são as necessidades deles e faz a planta nos moldes deles. E a gente vai entrar para uma igreja que está sendo construída. Eu viajei agora 20 dias agora em dezembro, e os meninos estiveram lá várias vezes, porque o mestre de obra fica chamando para perguntar as coisas como se a gente fosse os donos. Não é posse, mas é acesso. O pai banca. Você já começou a entender? Quando você começar a orar pela coisa certa, você começa a acelerar processos que talvez ia demorar. Pastor, ainda vai pagar aluguel? Vai, mas vai atender as nossas necessidades. Não vai ter mais essa coluna, já é um bom começo. Ó, coluninha, eu e ela temos um problema tão grande, porque o Pai começa a te dar acesso. Então a gente aprende a brigar por posse. Mas entenda algo: toda posse ela é precedida por um acesso. Seu pai não vai te dar um carro se ele tiver condições para isso antes que você dirija o dele algumas vezes. Porque o acesso a uma posse para ser sua, está no seu nome, vai ser o resultado da responsabilidade que você tem com os acessos que ele te dá. Então toda posse é resultado de como eu me comporto com os acessos que Deus está me dando. Então é somente quando eu tenho uma posse que eu me dou conta de que o acesso era melhor. Porque você dirige o carro do seu pai a vida toda, mas um dia ele te dá um. E aí você descobre que para o carro andar tem que pôr gasolina. Você não sabia disso, porque todo dia de manhã o carro estava abastecido. Agora você descobre que se você quebrar o carro e colocar ele lá na garagem, o carro não aparece consertado quando você voltar de viagem, que agora é seu. E antes o pai consertava, mas agora você tem que consertar. Por quê? Porque a posse tem custo, mas o acesso não. O acesso é liberdade. E quando a gente entende isso, que o nosso Pai é dono do ouro e da prata, é o dono de tudo, a gente para de brigar por posse, a gente começa a orar por acesso. E quando ele vê que você está se comportando bem, valorizando os acessos, então ele vê que você não vai ter problema se ele te dá posse. E aí agora você não precisa pedir, ele te dá. Quando ele vê que você aprendeu a valorizar as coisas que ele está te dando acesso, você não vai precisar orar por posse, porque o Pai transforma os acessos em posse. E um dia você chega para devolver como sempre fez, ele diz: não precisa mais, filho, é teu. Porque você entendeu o valor. E eu orei nesse ano como eu nunca tinha orado no início, lá em janeiro, no nosso culto de primícia, dizendo: Deus, me faz acessar. Deus me fez acessar tantas coisas esse ano, coisas que não estavam no meu nome, mas eu desfrutei delas, coisas que não tinham documento lá dizendo pertence a nós, mas estavam liberadas para nós quando quiséssemos, porque o Pai faz isso. Quando você aprende o valor que o acesso tem. Então deixa eu voltar para o texto bem rapidamente aqui. Em Lucas 15, Jesus conta essa parábola de um fazendeiro rico. Ele tem 2 filhos, e um deles decide trocar o acesso pela posse. Ele diz: pai, eu quero tudo, eu quero ser dono também, me dá metade de tudo, eu quero no meu nome, eu quero poder chamar de meu. E o pai não discute com ele, o pai só dá. O pai divide por eles, um pede, o pai dá para 2. Mas um deles pega e sai correndo e vai gastar tudo. Ele tem posse, ele é dono de tudo. Só que ele perdeu tudo lá na frente. Ele descobriu do pior jeito que ele não era rico pelo dinheiro que estava no nome dele, mas o que deixava ele próspero era a presença do Pai.
Ele descobriu do pior jeito que não era o dinheiro que enriqueceria ele, a prosperidade dele era a administração do pai. E quando ele perde acesso à administração do pai, ele perde a tudo que ele possuía. Ele fica tão falido que o texto diz que ele vai cuidar de porcos. Para nós isso parece um trabalho comum, mas para um judeu, tocar em um porco era a coisa mais imunda que existia. Havia inúmeras leis proibindo eles disso. Para um judeu, tocar em um porco era a coisa mais humilhante que tinha. Imagina alguém alimentar porcos e o pior, desejar comer a comida do porco, porque ninguém dava nada para ele. Aí quando você chega lá no versículo 17 de Lucas 15, o texto fala assim: e ele caindo em si, ou tornando a si, como está a tradução, parece que ele acorda de um êxtase, parece que ele acorda de uma hipnose. Ele cai na real, ele desperta, ele acaba de ter uma revelação que mudou completamente a vida dele. Ele está dizendo: eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho posse e eu estou passando fome. Mas na casa do meu pai tem empregados, não são filhos, não são donos, não tem posse, mas na mesa deles tem abundância de pão. Olha o que esse homem está percebendo, isso aqui é muito forte. Eu sou dono de tudo e não tenho nada. Na casa do meu pai tem gente que não é dona de nada, mas desfruta de tudo. Porque enquanto eu estou brigando por posse, me distanciei do pai, eles abriram mão da posse e continuam acessando tudo que o pai tem. Enquanto eu briguei por posse e perdi o pai, eles não estão brigando por nada e tudo que o pai tem está na mesa deles. Eles são só trabalhadores. Eles não precisam se preocupar quanto custa o pão. De manhã tem pão, é o pai que paga. Eles não precisam se preocupar quais são os custos da fazenda, é o pai que banca, eles só moram lá. Eles não precisam se preocupar em comprar nada, em pagar o documento da fazenda, em comprar um carro de boi, não. Se precisa ir na cidade, pega o do pai. Ele está dizendo: os trabalhadores de meu pai vivem melhor do que eu, porque enquanto eu quis posse, eles estão com acesso. E ele aprendeu do pior jeito que quem vive do acesso do que o pai tem desfruta mais do que quem briga por posse. Ele aprendeu da pior maneira que você ficar com acesso é melhor do que a posse, porque quando você acessa o que o pai tem, os recursos do pai são ilimitados. Então meu pai tem tudo, meu pai é bom, meu pai não deixa faltar nada. Então enquanto esses trabalhadores tiverem acesso ao pai, eles não precisam ser donos de nada. Tudo que o pai tem está liberado para eles. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja fazer uma campanha e ele passa aqui 7 dias? Eu nem gosto muito de ficar fazendo campanha. Porque o povo vem e fica 7 dias vindo, 7 quinta-feira. Eles vêm. Aí Deus dá. Deus dá o que eles estão pedindo, porque a Bíblia diz: pedir e recebeis. Bater, abrir-se-vos, é promessa. Aí eles pegam a posse do que veio buscar e vai embora. Só que toda posse longe do pai acaba. E mesmo quando não chega a posse, o acesso de junto do pai é ilimitado. Quando a gente entende isso, você para de brigar por bênção e começa a brigar pela presença. Porque a presença te dá acesso, acessos que a posse não te dá. A presença administra aquilo que você ia chamar de seu, mas você entrega para ele e ele multiplica para você. O filho pródigo está dizendo: os trabalhadores do meu pai vivem melhor que eu. Eles têm acesso, eu briguei por posse. Então ele olha para si e diz: eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou dono, mas eu perdi o acesso. E só agora eu me dei conta de que filho sem acesso é pior do que trabalhador que tem acesso. Aí ele diz: eu vou levantar, eu vou ter com meu pai,
Só que agora ele não volta para brigar por coisas. Ele entendeu a melhor parte da revelação. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dizer: Pai, me recebe como herdeiro. É isso que o texto diz. Pequei contra os céus, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Cadê? Faze-me como um dos teus empregados. O que ele está dizendo? Pai, não se preocupe, eu não quero mais nada. Eu descobri que eu só preciso estar perto do Senhor. Eu não quero que o Senhor me dê mais nada. Eu sei, meu irmão vai brigar pelo resto da herança, não tem importância, Pai. Faz de mim igual o Senhor faz com os teus trabalhadores. Eles não são donos de nada também, mas eles têm tudo, Pai, por causa que eles andam contigo. Então eu quero andar contigo, eu quero estar contigo, eu quero permanecer do seu lado. Eu não preciso de herança, eu quero acesso. O acesso me dá direito a tudo que o Senhor tem. Não é posse, não é herança, não é documento passado no meu nome. É acesso ao que Deus tem, é acesso ao que Deus já liberou, é acesso ao que o Pai já proclamou na minha vida, porque o acesso me faz desfrutar do que é de Deus, o acesso me faz desfrutar do que Deus já liberou para essa terra. O Pai recebe o filho, abraça, devolve identidade, anel, devolve sandálias, dizendo: você não vai ser escravo na minha casa. Seu filho, o pai celebra a volta dele. Mas sabe, nem que o pai quisesse, talvez aquele filho nunca mais ia querer coisas de novo. Ele já descobriu que coisas na mão dele sem o pai não funcionam. Nem que o pai quisesse: olha filho, eu vou te dar mais um pouco e você pode ir de novo. Olha filho, eu vou te dar 10 carros de boi, umas 10 juntas de boi, aí você pode ir embora. O filho diria: não pai, eu quero ficar contigo. Eu abro mão de tudo, porque eu descobri que é a tua presença que multiplica, é a tua presença que garante prosperidade, é a tua presença que garante vitória. Ele entendeu o poder do acesso. Aí lá por volta do versículo 25, o filho mais velho vem voltando do campo, vê aquela festa e fica bravo. Ele está injuriado com o que está acontecendo, e agora ele também quer a parte dele da herança. Agora é ele que está brigando por posse. E não, o Senhor deu tudo para o meu irmão, ele gastou, e eu estou aqui, não tirei nenhum cabrito. Eu quero meus cabritos, eu quero meu jumento, eu quero meus boi. Ele está bravo porque ele quer posse também. Só que o pai sabe, pela sabedoria da idade, que a vida é uma professora que ensina melhor do que ninguém. Ele diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Versículo 32. Tudo que eu tenho é teu. Porque lá atrás do versículo 12, que eu fiz vocês ficar repetindo aqui, o pai não repartiu para um, ele repartiu por eles. Ele está dizendo assim: é posse que tu quer? Leva. Todas as minhas coisas são tuas. Eu tenho 2 filhos, se eu dividir para um, consequentemente é do outro. Não é você que trabalha para mim, filho, sou eu que trabalho por você. Já é tua. Agora, quer levar para longe de mim? Eu não vou brigar não, filho, vai. Tu volta. E quando tu voltar, eu vou estar aqui para te receber e te dar acesso de novo, porque pai é pai. Filho, tudo que você tem, seu irmão já entendeu a lição. Agora é sua vez, filho. Quer receber? Vai, filho. Tudo que eu tenho está à tua disposição. O que ele está dizendo para esse filho? Filho, sou eu que cuido de você, sou eu que supro tuas necessidades, sou eu que estou multiplicando tua herança, sou eu que trabalho todos os dias naquilo que eu já te entreguei, filho. Sou eu que te curo, que pago tuas contas, que realizo os teus sonhos. Ah, filho, se tu quer posse, vai. Mas se quiser ficar aqui, tem acesso. Aqui eu cuido, aqui eu zelo. Ah, meu irmão, aqui perto de Deus você está brincando nele. Isso me faz lembrar de Jeremias 29:11.
O Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. É pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Ele está dizendo para o filho assim: meu desejo é realizar teus sonhos, mas para isso tu precisa ficar comigo. Meu desejo é realizar tudo o que você deseja, mas para isso você tem que caminhar do meu lado. Porque enquanto você estiver com o Pai, Ele vai cuidar de você. Enquanto você estiver andando com o Pai, Ele vai zelar de você. Agora olha o que está acontecendo naquele dia. Naquela casa, naquele momento, tem um filho lá dentro que não era mais dono de nada, mas que agora está acessando tudo que o pai tem: bezerro cevado, festa linda, alegria. Ele não é mais dono de nada e está desfrutando de tudo. E fora da casa tem um filho que agora é dono de tudo e não está desfrutando de nada, pastor. Tem um que era perdido e voltou. Ele agora não é mais dono de nada, mas ele está desfrutando de tudo, unicamente porque entendeu o poder do acesso. E tem um cá fora que ele é dono de tudo e não está desfrutando de nada. A festa está acontecendo, ele está do lado de fora. O povo está comendo churrasco, ele está do lado de fora. O povo está alegre, ele está bravo. O povo está festejando, ele está brigando. Ele é dono de tudo e não está desfrutando de nada. Lá dentro tem alguém que não é dono de nada e está desfrutando de tudo. Cutuca alguém, eu não mandei nenhuma vez, eu não sou disso. Deixa eu aproveitar pelo menos no último dia, daqui a pouco você me perdoa. Pergunta para ele aí: quem é você nessa matemática? O de dentro ou de fora? Vai ficar aí discutindo por posse ou vai entrar e acessar a festa? Vai ficar aí discutindo sobre o quanto Deus vai te dar esse ano, ou você vai buscar a presença e deixar Ele te dar acesso a tudo? Eu quero profetizar acesso sobre sua vida esse ano. Talvez eu vou ser o único esse ano, talvez todos os pastores aí vão profetizar sua posse, não tem problema não. Hoje Deus me deu uma palavra diferente por uma oração que eu fiz em janeiro e nem lembrava. Eu quero profetizar que esse ano Deus vai te dar acesso a muitas coisas também. Vai ter coisa que você não vai ter condição de construir, mas o Senhor vai te dar e você vai entrar. Vai ter coisa que você não vai ter condição de comprar, mas você vai desfrutar do mesmo jeito, porque Deus vai te dar acesso. Deus abre porta que nem era para você. Deus vai te colocar em lugares que você vai olhar e dizer: meu Deus, eu não devia estar aqui, mas estou. Por quê? Porque eu tenho um pai, e meu pai cuida, meu pai zela, meu pai abre porta para mim. A gente começa a história com um que está brigando por posse e foge, e no final ele está convertido ao acesso ao Pai. E o que parece que ficou e fez tudo certinho, no final parece que desvia. O pai está dizendo: filho, é tudo teu. Esqueci embaixo, não foi? Nem lembrava dele também. O pai está dizendo: obrigado. O pai está dizendo: é tudo teu, filho. E ele não está desfrutando de nada. Ei, para de perder oportunidades que Deus está criando para você. Eu sei que você não queria ouvir o que eu vou te falar agora, mas eu preciso. Tem muita coisa que você não viveu em 2024, foi por não entender a porta que estava abrindo, por não entender o acesso que Deus estava te dando, por desperdiçar oportunidades. Esse ano foi um ano que eu acompanhei um amigo e ele estava envolvido na política. E ele falou comigo, falou: pastor, mostrando algumas mensagens. Falou: olha isso aqui, pastor. Sou muito tranquilo, dou meu telefone. O telefone dele cheio de contato de gente pedindo gás, pedindo cesta básica, pedindo um monte de coisa. Gente que nem precisava daquilo. Ele falou: eu não consigo atender todo mundo. E ele de um bom coração. Eu falei com ele, eu falei: cara, essa galera não entendeu o acesso que você está dando para eles. Eu falei: eu não posso desperdiçar teu contato, porque um dia eu preciso de verdade, de uma coisa que só o teu cargo consegue resolver. Mas se você está saturado das minhas ligações e mensagens, no dia que eu precisar de verdade, tu não me atende. Tem gente que vai com tanta fome ao pote que ele satura a porta.
A gente precisa entender cada porta para o céu, para a sua finalidade. Não desperdiçar oportunidades. Não desperdiçar portas que Deus te dá acesso, pessoas que Deus te faz acessar. Algumas a gente tem que guardar para horas muito específicas. Outras a gente precisa acessar com mais frequência. É entender essas coisas, entender onde Deus está te colocando, entender o que Deus está te dando. Porque esse ano Deus quer te dar acesso a muitas coisas, mas vai precisar que você tenha sabedoria, porque eu falei que a posse é resultado de como você se comporta no acesso. Então o acesso se converte em posse quando você entende o poder do acesso, a grandeza do acesso. Então não estranhe se Deus te colocar em algumas mesas que você vai olhar lá e se sentir o menor. Sente e ouve. Se eu não sentei em muitas mesas que eu fiquei 2-3 horas sentado ouvindo. E aqueles amigos diziam assim: Isiel, fala alguma coisa, compartilha. Eu dizia: não, hoje eu quero ouvir. Não é dia de falar. Vocês já estão andando em alguns lugares que para mim ainda é sonho. Então deixa eu escutar. Então em outras oportunidades eu sentava em outras mesas e nessa eu falava. Porque para eles eu estava para o ensino, para outros eu estava para o aprendizado. É você entender cada lugar que você está, cada pessoa que Deus te coloca do lado. É você entender cada pessoa que Deus te dá o acesso, que Deus te faz caminhar. Valorize isso. Valorize portas de emprego, valorize promoções, valorize coisas grandes e pequenas aos seus olhos. Porque para Deus é tudo igual. Mas às vezes para os seus olhos uma coisa é maior do que a outra. Para os seus olhos uma coisa parece mais importante do que a outra. Não desperdice o acesso brigando por posse. Eu não sei nem se você está me entendendo. Às vezes o pessoal fala que eu sou muito complexo. Mas o que eu estou tentando te ensinar é orar pela presença ao invés de coisas. Dizer: Deus, eu quero andar contigo, porque eu aprendi que se eu andar contigo, o Senhor resolve meus problemas. Eu quero andar contigo. A esposa ano passado estava com um problema que custava 32 mil para resolver. Nós não tínhamos. Nós tínhamos a presença de Deus. Então um dia entramos no consultório e o médico disse: eu não vou fazer, porque o que o SUS paga é muito pouco. O enfermeiro ouviu, saiu calado e foi para a sala da diretora do hospital. Disse: o médico acabou de falar tal coisa. A diretora diz: manda ele fazer a cirurgia, é ordem minha. Não tínhamos nada a ver com a enfermeira, nem com a diretora. Tem até que descobrir que é a diretora depois. Ela está aqui operada. Aí nos alertaram dizendo assim: olha, essa cirurgia é muito arriscada, vai tirar metade do pulmão. Previsão de 3-4 dias na UTI. Depois disso, uns 10 dias de internamento, uns 60 dias assim de resguardo total. Quer ouvir? Umas 14 horas de UTI. Era para ser uns 6 dias. Os 10 dias de internamento, 5 dias de operada, estava em casa. O resto é loucura. Aí vocês não seguem não, que é doideira dela. 22 dias estava aqui pregando, porque é doida. Tem juízo não. Chegou aqui e disse: eu vou falar baixinho, porque eu não aguento falar. Começava a gritar, eu ficava dali: para! Voltamos para a consulta, o médico diz: esqueça que um dia você teve problema no pulmão, porque Deus faz. Você pode dar glória a Deus por isso? Não gastei 32 mil não. Não ficou 30 dias internada não. Não ficou 60 de resguardo não. Porque nós carregamos uma presença. Fica de pé comigo.
Cadê aqueles que vão carregar a presença em 2025? A presença é melhor do que posse. A presença cuida. A presença cura. A presença abre porta. A presença zela. Então, em 2025 eu quero profetizar a presença para você. Pode deixar, se quer deixar o vídeo de 1 minuto contando ali, pode deixar, é bom que ele descobre quando vai virar o ano. Hã? Pode soltar aí. No meu falta 2, então espera. A presença cuida. Então, pastor, qual é a bênção para 2025 para o meu coração? A presença de Deus. Fica com Ele. Acessa Ele. Ele cuida. Ele zela. E Ele vai realizar todos os desejos do teu coração. Em nome de Jesus, o que você vai colocar aqui nas primícias, dia 12, em dezembro você vai estar aqui testemunhando e dizer, pastor, aconteceu. Porque a presença me deu acesso. Então que seu 2025 seja cheio da presença. Que seu 2025 seja cheio de unção. Que seu 2025 seja cheio de milagre. Porque a presença faz isso. Eu sei, tu chegou aqui esperando eu profetizar um carro novo, não foi? Eu sei. Eu pedi só acesso. Mas quer saber? Eu estou terminando o ano com o carro também. Deus deu, não estava na minha cartinha não. Eu só pedi acesso. Eu tinha 2 anos e meio a pé. Quando a gente abriu a obra, a gente vendeu o carro. Que é assim que o pastor faz. Deixa lá, vou ficar de olho. Mas estou terminando o ano, tem um carro ali também, é meu. Depois de quase 3 anos, não orei por carro não. Eu disse, Deus, me dá acesso à tua presença. Porque eu descobri que o Senhor tem tudo. Deus faz. Você consegue crer nisso? Eu não quero que você abra mão dos seus sonhos não. Eu só quero que você entenda o caminho certo para realizar. Está na frente da câmera. Só quero que você entenda o caminho certo. Você vai contar comigo? Então bora contar. Eu desejo feliz 2025. Bora profetizar um sobre a vida. Vem cá, pastor, pega o microfone aí. Vai contar tudo junto. Daqui a pouco eu oro para vocês, esquenta não. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2025! Vai ser cheio de unção! Vai ser cheio de milagre! Deus vai estar com você nesse ano! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Abraça alguém aí, abençoe ele! Agora seja profeta! Profetiza bênção, milagre, vitória, acesso, porta aberta! Feliz 2025, família Palmeiras! Feliz 2025 de adoração. Vocês quebraram tudo esse ano, gente. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Cadê a terra que não gastou tudo ainda? Sai do lugar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir
chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Cadê o grito do povo vitorioso aí? Ah, sei não. Se for por esse grito aí. Cadê o grito do povo que vai vencer em 2025? Ô, glória! Deixa a gente orar por vocês. Aí vocês se sentiram em casa, né? Bom demais. Gente, que bênção. Oh, pai, tô sem palavras. Olha que isso é raro. Gisele sem palavras é um negócio raro. Esse ano foi um ano de muitas vitórias, gente. 2025 vai ser de muito mais. De muito mais. De muito mais. Eu louvo a Deus por todos que caminham conosco, por todos que continuam caminhando, que estão acessando também as portas que Deus está abrindo para a gente, porque graças a Deus temos levado vocês com a gente. Eu sei que 2025 não será diferente. Queremos continuar de mãos dadas. Fui para lá esses dias, chegava nos lugares, ficava falando só do povo daqui. Pessoal, que bom, vocês estão viajando. Não é porque lá tem uma equipe, rapaz. O pessoal lá é muito top. E os pastores ficavam com inveja. Diziam, porque os daqui às vezes dão um trabalho. Eu nem falava desse trabalho. Eu falava, não, eles dão trabalho não. Os meus lá trabalham. Vocês são demais. Obrigado. Todos vocês, Equipe Kids, PV Social, PV Adoração, PV Kids, PV Mulher, PV Homem, PV Jovens e Teens. Estou esquecendo quem mais aí? PV Missão. Tantos departamentos, todos fluindo, todos acontecendo.